Olá, meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título de hoje é Deus e a Palavra Errada. Deus e a Palavra Errada. Aproveitando, lembrando, se você é inscrito, deixe o seu joinha, o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho de aviso. Dito isso, o tema está em Gênesis 16, 2. Gênesis 16, 2, que diz assim: E disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Amém. Irmãos, nesse versículo tem várias passagens que, se você olhar, tem vários erros. Primeiro, Sara ainda não tinha filhos. Não tinha ainda. E do jeito que ela coloca, o Senhor tem me impedido, dá a impressão que Deus é malvado, que Deus é cruel, quando não é. Segunda coisa, ela fala assim: pega a minha serva, Sara fala assim: pega a minha escrava aqui e entra ela. Quer dizer, mostra que Sara não tinha fé suficiente. E terceiro, e pior, Abraão obedeceu. Isso é o pior. Abraão acatou o que ela falou. Voltando um pouco, Gênesis 12, 2, a Bíblia diz que Deus promete que de Abraão sairia uma grande nação. Só que Abraão tinha 75 anos, Sara já era velha, Sara já tinha perdido o costume das mulheres. E se você olhar, o homem olhando carnalmente, não tinha condição deles terem nenhum filho. Mas, irmãos, nenhuma promessa de Deus caiu até hoje, nenhuma falhou. E aí acontece o quê? O tempo passa depois da promessa, 1 ano, 5, 10, 12, 15, 20 anos e nada. E aí acontece o quê? A fé de Abraão começa a bambear. Ele estava preocupado, tanto é que ele fala para Deus: Senhor, nada aconteceu, eu tenho meu mordomo aqui, Eliezer, será que vai ficar para ele a minha fortuna? Será que ele vai ser o meu herdeiro? Isso está lá em Gênesis 15, 3. E Deus, ele garante, ele reafirma que não é do mordomo a promessa. 15, 4, ele fala isso. Ele fala assim: seu herdeiro sairá das tuas entranhas. E aí acontece o quê? O tempo passa e nada acontece. E aí Sara, irmãos, ela não aguenta. Ela vacila e leva Abraão a vacilar. Ela convence Abraão a deitar com Agar. Ele fala: olha, é o seguinte, deita com ela, tem um filho e vamos lá. E aí Sara, irmãos, com essa atitude, ela tenta ajudar ao Senhor, tenta ajudar Deus. Ela tenta, irmãos, olha que interessante, ajudar um ser que fez todo o universo. Ela tenta ajudar um ser que fez o sol, as estrelas, o corpo humano, o mar. É isso que ela tenta fazer. Ela acha que uma atitude desse tamanho, desse nível, ela vai ajudar Deus. E aí Abraão, irmãos, escuta ela. Abraão escuta ela e ouve a voz errada. Deus tinha a voz de Abraão, aliás, Abraão tinha a voz de Deus o tempo todo falando para ele. Abraão tinha a voz de Deus, Deus falava com ele. Ele foi ouvir quem? A voz errada, a voz da mulher. Gênesis 16, 2, eu li no começo, fala assim: e ouviu Abraão a voz de Sara. É o que está escrito aqui. Abraão, irmãos, preferiu ouvir a voz de quem? Da esposa. Ele aceitou os argumentos dela. Ele não acreditou no milagre que Deus falou que ia fazer. Ele não creu numa promessa que o Senhor tinha feito. Ele olhou e falou assim: não, pela lógica humana não vai dar certo. Irmãos, Deus não trabalha com a lógica, muito menos com a lógica humana. A Bíblia fala que Jesus, ele deu a vida para a gente não morrer. A Bíblia fala que Jesus morreu para a gente ter vida. Então Deus não trabalha com a lógica. Deus, irmãos, está anos-luz além do nosso entendimento, do que o homem consegue compreender. Sara e Abraão interferiram, atrapalharam os planos de Deus. A vontade de Deus, segundo Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável, mas a nossa não. E ela foi fazer alguma coisa segundo a vontade dela, contrariando a vontade de Deus. Nesse momento, Sara, irmãos, despreza o que Deus falou e abandona a confiança nele. Ela induz o marido ao erro, porque ele é fraco. Abraão foi fraco nesse momento, numa atitude equivocada dela, errada e sem fé. Ela não creu no que Deus tinha falado. Veio o filho, e com o filho vieram muitos problemas juntos. E o sonho de ter um filho virou um pesadelo. Tanto é, por conta disso, quem conhece história, que milhares de anos depois dessa história, ainda existe uma guerra entre árabes e judeus, porque são descendentes de Isaac e Ismael, que são o quê? Filhos de Abraão, um filho de uma e outro filho da outra. Quando você, irmãos, ouve
a voz errada e não a voz de Deus está nisso. O crente, irmãos, ele não pode ser fraco. O crente tem que ser forte quando Deus fala, até porque nem sempre que Deus fala vai acontecer naquele momento, tudo tem um tempo. Se Deus falou, está falado, vai acontecer. Deus sempre cumpre as suas promessas. Eles não confiaram em Deus, optaram pela lógica. Ah, não, a lógica é ter um filho com outra pessoa, porque não veio, e pela carnalidade. Abraão não foi firme. Quando Sara falou, ele podia falar, não, acabou, não vem com essa, vai acontecer, Deus vai fazer, tenha fé, vamos esperar. Não, ele não foi firme, ele não confiou em Deus. E aí, irmãos, entenda uma coisa, se a resposta certa vem sempre de Deus, ele tinha que ter confiado. Abraão e Sara, irmãos, só estavam vivos naquele contexto, naquele momento da história humana. Depois eles iam morrer e antes não estavam lá. Deus não. Deus sempre existiu e Deus sempre vai existir. Deus estava no passado e Deus estava no futuro. Ele sabia o que ia acontecer. Deus tinha uma noção. Ele tinha feito a promessa. Sara, na verdade, não tinha de verdade experiências, vivido experiências com Deus. Experiências, pelo menos, para dar um discernimento para ela crer mais na promessa de Deus. E o pior, a Bíblia fala que Abraão fez o que ela está falando. Irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia é clara, quem governa a casa é o homem. Para finalizar a mensagem, a vontade de Deus na nossa vida ela é manifestada e sempre leva a uma decisão certa. Quando Deus fala e você faz, a decisão é correta. Pode até parecer uma coisa esquisita, pode parecer diferente, mas eu mandou para cá, mas não é lógico, Deus não trabalha com lógica. A Bíblia fala que Deus confunde os fortes com os fracos, os sábios com os tolos, é isso que ele fala. Deus sempre quer, dar o melhor, Deus sempre quer a vitória para nossas guerras, mas temos que obedecer. E a Bíblia previne sobre isso, sobre a precipitação, tanto de palavra na sua boca, como de atitude. Deus é o nosso conselheiro, é Ele que a gente tem que ouvir. Tudo é assunto importante. Se é uma coisa boba, tipo assim, vou olhar o relógio, vou olhar o celular aqui, não, vou orar para Deus para ver se eu posso olhar o celular. Não, uma coisa boba você pode resolver sozinho, mas assuntos importantes, consulta a Deus. A decisão é uma decisão que pode mudar a tua vida, consulta a Deus, pergunta para Ele, Senhor, posso fazer? Posso ir? Posso falar? Então essa é a mensagem de hoje, que você venha, Senhor, que você venha, meus irmãos, em momento de decisão importante, consultar ao Senhor, consultar quem tem a decisão certa para a tua vida. Amém? Essa é a palavra, vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, graças te damos por essa palavra. Peço que tu venhas, Senhor, cada vez mais manifestar a tua vontade em nossos corações, para decidirmos da maneira certa. Abençoa todos quando ouvir essa palavra, Pai querido, e não venhamos a nos precipitar em palavras e atitudes. Faz conforme a tua santa vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, peço para que você se inscreva no canal, divulgue, ative o sininho e evangelize com essa palavra. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a tua família. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.